Após o capítulo 1148 de One Piece, ficou tendo uma discussão se Scopegaban teria ou não o Haki do Rei, e se seria isso a fraqueza da regeneração dos Goroseis ou dos Cavaleiros Sagrados. E analisando todo esse fato, uma coisa que eu percebo é que o Haki do Rei é um dos maiores erros da obra de One Piece, é um dos maiores erros que o Oda já cometeu em One Piece. E calma que eu vou explicar o porquê do Hack do Rei ser um dos maiores erros de One Piece, mas para isso eu preciso que vocês fiquem até o final do vídeo e já deixem seu like, que é muito importante, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece. E bem, eu já quero esclarecer que o problema não é o Hack do Rei em geral. A ideia do Hack do Rei de você impor a sua vontade ao inimigo e tudo mais, eu acho incrível. Porém, o Hack do Rei avançado, esse é o problema. Quando Oda começou a introduzir esse conceito de hacks avançados lá em Holy Cake, que foi com o Katakuri, que o Katakuri era tão bom no hack da observação que ele via o futuro, e esses seriam os próximos power-ups do Luffy, que ele conseguiria ao longo dos arcos, era bem interessante. E nisso, quando chegamos em Wano, foi aí que tudo começou a desandar, porque primeiro teve aquela sequência do Luffy apanhando e que deixou claro que ele precisava evoluir o seu hack do armamento para assim conseguir causar alguma coisa contra o Kaido. Então, toda essa ideia fazia sentido com o que o Oda estava propondo, porque se em Holy Cake ele upou o hack da observação, né, fez o hack da observação avançado, em um ano ele uparia o hack do armamento. Assim, né, o Luffy passou as 2 semanas de Onigashima, passou boa parte do arco de um ano mesmo, treinando o seu hack do armamento para assim conseguir lutar contra o Kaido. E detalhe, que uma das características do hack do armamento avançado é o personagem conseguir atacar sem tocar no inimigo, atacar de dentro para fora. Algo bem interessante, já mostrado outras vezes, com o Rayleigh, com o Sentomaru também. Então era uma ideia muito legal. Porém, na metade da guerra de Onigashima, o Oda quis introduzir então o novo tipo de hack do rei, que é o hack do rei avançado, que querendo ou não, é uma ideia super legal e necessária também, porque o hack do rei, mesmo sendo algo interessante, que era algo raro também e legal, ele só servia para derrubar random. Era isso que o hack do rei servia. Então dar uma funcionalidade a mais para ele era uma coisa bem interessante. Porém, trazer o hack do rei avançado em um ano foi literalmente uma das piores ideias que o Oda já fez. Porque, primeiramente, com o hack do rei avançado sendo introduzido em um ano, na metade da luta do Kaido, o hack do armamento avançado foi completamente esquecido. Aquilo que o Luffy passou capítulos e mais capítulos treinando para conseguir, literalmente foi esquecido, para ser passado agora o hack do rei avançado. Aí depois teve o Gear 5, que foi mais um power-up que o Oda teve que fazer nesse arco, assim meio que esquecendo mais ainda outros power-ups que tinha, que ele já estava desenvolvendo. Eu não tô falando que o Gear 5 que é ruim, eu adoro transformação e tudo mais, porém, o Gear 5 foi assim uma coisa que ofuscou um pouco, talvez, do Hack do Rei, talvez. Claro, o Luffy usou o Hack do Rei com o Gear 5, mas o arco do armamento, que já estava esquecido depois do arco do rei, que já foi para longe. Ninguém mais sabia o que era hack do armamento avançado. E aquilo, eu vou ser sincero com vocês. Para mim, eu acho que o Oda, ele se arrepende um pouco de ter feito o hack do rei avançado em um ano. Eu acho que ele se arrepende um pouco, porque primeiro, depois de um ano, literalmente esse poder foi esquecido, porque muito dos problemas que a obra meio que teve, querendo ou não, é por conta do hack do rei depois de um ano. E hack do rei, em um ano, o hack do rei avançado foi algo tão meio que jogado. Eu vou falar assim meio que, entre aspas, jogado, porque até o modo que os personagens conseguiram é meio estranho, porque não é algo muito orgânico. O hack do armamento avançado, quando a gente for ver, o Luffy passou literalmente vários capítulos lá naquela prisão de Udon treinando para conseguir esse hack. O Zoro, ele conseguiu uma espada que meio que força a liberação do hack avançado, mas ele teve que treinar também por alguns dias antes da guerra acontecer. Então você via que os personagens estavam se esforçando para conseguir esse novo poder, para assim ficarem mais fortes. Então, tipo, era legal ver eles treinando para conseguir esse novo tipo de poder. Porém, o hack do rei avançado
foi literalmente jogado. Foi jogado, literalmente. O Luffy, ele apanhou do Kaido, ele percebeu que o Kaido usava os golpes dele e literalmente aprendeu. Ele aprendeu por osmose, tipo, tomou na cara e aprendeu logo em seguida. Então, tipo, é muito forçado. O Zoro mesmo foi o pior de todos. O up do Zoro, o power-up do Zoro, foi um dos mais forçados que eu já vi em todos os animes. Porque o cara não sabia que tinha hack do rei, ele não sabia. O Kaido falou pra ele, ele meio que desconversou, falando que nem sabia o que tá falando. Passou do King, pensou no Luffy, depois teve todo um drama dele. E do nada ele já volta aprendendo o hack do rei avançado. Tipo, o cara mal sabia que tinha o básico e já aprendeu o avançado. Tipo, não faz sentido. É por isso que eu acho que o Oda, ele quis introduzir muito de última hora o hack do rei avançado e meio que talvez se arrependeu, porque logo depois de Wano, que foi o arco onde literalmente os dois, o tanto o Zoro como o Luffy, usaram muito o hack do rei avançado, eles usaram bastante o hack do rei avançado, todo soco que o Luffy dava tinha hack do rei avançado. Logo após o ano, eles literalmente esquecem que tem esses poderes. Literalmente em Egghead e Elbaf, eles esquecem que tem hack do rei avançado, eles não usam mais. O Luffy usou, talvez usaria em momento específico, porém, a gente fica em dúvida se usou ou não. E esse é outro problema que eu quero citar aqui, que é a diferenciação do hack do rei avançado para os outros tipos de hack. É isso. Como eu falei, o hack do armamento é o que? A mão preta e tudo mais. O hack do rei era aquela aura que fazia pessoas desmaiarem. Aí quando tu vai ver o hack do armamento avançado, é o que? É acertar a pessoa sem tocar nela. Interessante, dá uma diferença pro resto dos hacks. Logo o hack do rei avançado, ele pega um pouco disso, né, de não tocar no oponente, mas também tem diferenciação de meio que as ondas de hack. Quando você vai dar um soco em alguém, meio que tem uma onda de hack do rei embutida no seu punho ou na sua espada. Isso é meio que uma diferenciaçãozinha. Porém, tinha isso no hack normal também. Quando as pessoas iam dar um soco de hack, tinha alguns raiozinhos de hack também. Então as pessoas diferenciar hoje em dia hack normal para hack do rei é muito difícil. Por exemplo, em Egghead, o Luffy acertou o Kizaru com o Gomu no Stargan, que para mim, ele usou o hack do rei ali. Mas muitas pessoas acham que usou hack do armamento normal. Porque sim, porque tem os raios, o hack do armamento tem raios, sendo que o hack do rei também tem raios, então tipo, não consegue diferenciar. É tipo Lute contra o Zoro. O Zoro meio que no golpe final do Lute parecia que ele usou o hack do rei, mas o Zoro não usou. Fica essa dúvida. Literalmente não tem alguma diferenciação visual que fique óbvio que ele usou o hack do rei ou não. Esse que é um dos grandes problemas. E isso, ele meio que se conecta com outro grande problema que eu falei no início, que foi o Luffy esquecer que tem o hack do rei. Porque, por exemplo, ele passou a Egghead todinha lutando contra Gorosei, Kizaru, e ao que parece não usou o hack do rei. E isso do Gaban, se o Gaban tem ou não o hack do rei, e se a regeneração dos Goroseis, dos Cavalos Sagrados, for anulada com o hack do rei, seria um imenso furo de roteiro para Egghead. Porque o Luffy lutou, deu tudo de si contra os Goroseis, falou que usou tudo, e quando era para usar, meio que ele tinha arma que causava dano neles, mas não usou. Tipo, não faz sentido. Isso faz um grande furo. E algo que é maravilhoso, deixa um gosto amargo, porque, pô, velho, é um vacilo enorme do Oda se ele fez realmente isso. Claro, vai que o Gaban explica que o hack do rei tem que ser mais forte do que o hack do usuário, talvez o hack dos Goroseis fosse maior do que o do Luffy. O Oda pode muito bem meter uma dessa, ou então meio que usar o hack do rei com o hack da observação, talvez, meio que juntar outro tipo de hack, pode ser qualquer outra coisa, ou um novo tipo de hack também. Mas até o momento, com essa especulação de ser o hack do rei mesmo, deixa um furo muito grande de roteiro em Egghead. E como eu falei, eu acho que o Oda colocou muito cedo o hack do rei avançado. E o Ono teve muito power-up pro Luffy, e não só pro Luffy, mas também para toda a obra. Claro, eu sei que eles estavam lutando contra o Kaido, a criatura mais forte, então mostrar que teve um grande desafio, né? Que ele precisou, tipo, 2 hack avançados, precisou de um despertar para vencer. Sim, beleza. Mas se o Luffy tivesse só
o Gear 5 e o hack do aumento avançado e vencesse com aquilo, eu acho que seria maravilhoso, seria perfeito. E talvez em Elbaf ele aí sim introduzisse o hack do rei avançado, tipo, essa Gearhead todinha sem nada, usando o hack do aumento avançado normal e o despertar. Aí chega em Elbaf, o Gaban ensina pra ele o Zoro talvez nessa época já dá com conhecimento que ele tem hack do rei. Aí ele ensina ele e o Zoro a usar o hack do rei avançado. Ia ser perfeito, porque aqui eles aprenderiam o hack do rei avançado e a como ferir os copeiros sagrados e os Goroseis. Além que não tiraria essa dúvida de se a pessoa usou ou não. E também seria meio que legal, tipo, o Gaban fala pra ele que ele tem o hack do rei avançado, né, que existe um hack do rei avançado, e o Luffy lembra, tipo, o Kaido usou isso contra mim e tudo mais. Ia ser interessante. Mas aqui, quando o Oda apresentou o hack do rei avançado em um ano, após o ano, uma caralhada de pessoas começou a usar. Tipo, o Shanks apareceu usando, o Rayleigh apareceu usando, o Garp, o Kobe apareceu usando. Então, tipo, começou a sair de fora de controle. Aí quando eu falei, você não sabe se a pessoa tá usando o hack do armamento normal, como no caso do Kobe ou do Garp, ou se é hack do rei. Isso que fica a dúvida. Então é aquilo, tipo, pra mim, o hack do rei avançado é literalmente um dos poderes que faz One Piece literalmente ficar muito confuso. E é por isso que eu acho que o Oda começou a usar menos hack do rei avançado na obra depois de um ano, porque ele viu que tá muito confuso. Tanto que eu espero que caso quando for revelar a fraqueza da regeneração dos Gaparelhos Sagrados, Goroseis, seja uma diferença visual maior. Que é bom quando você sabe diferenciar quando a pessoa usa algum hack avançado ou não. Que nem o hack da observação avançado, a pessoa fala ou então mostra, o Oda mostra a pessoa vendo o futuro. O hack do armamento avançado, como eu falei, a pessoa bate sem tocar no oponente, dá uma aurazinha no hack. O hack do rei não, o hack do rei não, tu não sabe se tem a diferenciação de um hack do armamento normal pro hack do rei. Isso é muito ruim. E pra mim, realmente, esse é um defeito que o Oda tem, porque o Oda nunca foi bom em power scaling. Porém, esses são uns erros tão bobos, uns erros tão besta de continuidade, de atrapalhação, que nem o Luffy tá lutando contra os Serafins, reclamando que os caras levantavam, mas o Luffy literalmente não usava o hack do rei avançado contra ele, que feria o Kaido. Então, claro que feriria os Serafins também. Então são umas coisas que realmente incomodam e atrapalham a continuidade da obra. Mas e vocês, galera? Vocês também se incomodam com esse erro do hack do rei na obra de One Piece? Comenta aqui nos comentários. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se gostei, é muito importante, de se inscrever no canal, você vai estar ajudando. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.